Som. Olá, meus queridos anjos lunares decades nerdosos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Doe Live Pix, contribua com o canal. Poxa vida, o canal faz tanta coisa, vocês também têm que ajudar também. Vamos dar essa força pro canal. E hoje estamos trazendo uma personagem pouco conhecida, Lady Buswell, que é a Maki Matsumoto, embora ninguém saiba o nome de nascimento dela e o nome assumido. Ela apareceu no Daredevil Volume 2, número 111, em setembro de 2008. Ela é da Ordem Ninja à mão, ela é da Guilda dos Assassinos e em algumas missões ela é a Army contra o Daredevil. Ela não possui poderes sobre-humanos, mestre de múltiplas artes marciais, especialista em armas, katana e shuriken. Também identidade civil de uma advogada que lhe permite operar em campo ilegal, que confronta o nosso querido Demolidor. E quando jovem, ela foi capturada pela Yakuza e outras pessoas assim serem vendidas como escravas de outras coisas. Em certo momento, ela não se relaciona e acaba levando para o Vasco. A garota testemunhou e Bullet levou para o Vasco e inspirou o caminho. A personalidade, elegante, calculista, duplo papel, assassina cruel. No campo físico, a advogada civil manipuladora revela-se ambiciosa, áspera, e não se contenta em ser apenas uma agente. Inclusive, os assassinatos de civis é a marca de território dela para intimar adversários. Ela funciona como um contraponto do feminino de Buswell, o original, similares a embora em sua identidade. Agora a gente vai fazer uma Buswell com Lacan, Mao Tse Tung e Maquiavel e Yang. A Lady Buswell é um personagem integrante da Marvel, criada em 2008 por Ed Brockovich e Marco Djokovic. Sua história rapidamente se destacou por romper os arquétipos convencionais de assassino nos quadrinhos. Não se trata apenas de uma vilã cópia feminina de Buswell, mas também uma personagem complexa que marca traumas de infância, despertar brutal da violência e a escolha deliberada desse trauma pelo poder. A- E a gente vai ver pelas lentes de Jacques Lacan a teoria do desejo, com Yang e os seus arquétipos, diante do ânima que domina seu crime, Mao Tse Tung e Nicolas Maquiavel, na sua filosofia. A origem de Lady Buswell já indica que é uma marca psíquica. Ainda jovem, ela foi sequestrada pela Yakuza, destinada à escravidão de outros métodos. Nesse momento de humilhação, experimentou o que Lacan encontra um encontro real, aquilo que escapa da simbolização e rompe com o tecido da realidade. Mostra o abismo da violência pura, o massacre dos mafiosos pelo vilão Buswell, paradoxalmente sua salvação. Ela testemunhou a morte de forma cruel e viu como funcionou, como um batismo, uma experiência de gozo mortífero, que a seduziu. Na literatura lacaniana, isso revela a formação do desejo, não apenas o complexo de viver, mas o desejo de se repetir a cena temática de violência, mas também sendo o sujeito ativo, não vítima, tornando-se assassina, porque no fundo o único modo é reconfigurar sua posição diante de uma trama inicial. Do ponto de vista de Yang, a gente pode falar do despertar da sombra. A jovem que poderia ter seguido é, uma vida de uma vítima incorporada no modo radical, instintos destrutivos e agressivos. Normalmente são reprimidos em vez de
de fugir na sombra, ela se identifica. Aí nasce a lei de Buswell, se identifica moldada pela violência, abraçando aqueles que os outros rejeitaram. Lady Buswell vive na vida dupla, como advogada de outro assassino implacável. E aí chamaria a persona e a sombra. Persona é a máscara social, que identifica o respeitável, que permite o sujeito a circular no mundo. A sombra, o reverso, o inconsciente reprimido, cheio de pulsões obscuras. No tribunal, a Lady Buswell manipula, desmonta argumentos, controla discursos. Nas ruas, ela corta gargantas, comete crimes e duplicidade. E também reflexo de Maquiavel, um príncipe que aprender a ser uma raposa. No tribunal, ela é a raposa, astuta, fria, calculista. No campo de batalha, é um leão, brutal, feroz e implacável. Lacan acrescentaria uma outra noção, o outro. A advogada existe para dialogar com um grande outro, o sistema legal, a sociedade, a ordem simbólica. Mas a assassina age de forma desse campo que mergulha nesse gozo, como excede a lei. A lei de Buswell é a oscilação de dois registros, a lei e a real violência. Um crime da trajetória da Buswell não é apenas um ato utilitário, mas também a linguagem quando uma assassina a família da companheira do rei do crime. Por exemplo, não é apenas vingança, é a mensagem, a inscrição de uma presença de tecido simbólico da criminalidade em Nova York. Maquiavel afirmava que a crueldade, quando usada de forma exemplar, pode se consolidar o poder. Buswell compromete isso institucionalmente. Seus crimes são planejados para ressoar e produzir medo e respeito. Nesse sentido, Mao Tse-tung, ao afirmar que o poder nasce no cano de uma arma, o assassinato não é violência, mas sim um discurso político. De acordo com o ponto de vista lacaniano, os crimes funcionam como ato de gozo. O gozo é aquilo, o ato de. O ato, aquilo que ultrapassa o prazer, excede o rompe equilíbrio. Ela não mata apenas por dinheiro, mas ela também apro fica feliz com essa função, porque, ironicamente, é reencontrar a cena inaugural da sua vida, a matança diante da Yakuza. Para Yang, o ânima é a discussão feminina do inconsciente. Pode aparecer de várias formas. Lady de Buswell é a ânima negra, é a sedutora mortal que conduz o papel do demolidor, que representa exatamente não apenas uma inimiga física, mas um símbolo de perigo. Sua ligação com a mão reforça o arquétipo da seita de comunidade sombria, representa o inconsciente coletivo, a destruição, enquanto muito vem a mão como tradição e honra, Lady Bassiwali despreza a cerimônia, busca eficiência, é a sombra da própria mão, corroendo as tradições internas. Batswali vive em dois registros. Como advogada, ela busca reconhecimento e do outro. E a lei da sociedade do sistema. Como assassina, ela recusa isso. Ela busca fazer tudo pelas próprias mãos. Só a relação com o Demolidor é lacaniana por existência. Ela deseja o desejo dele, quer corrompê-lo, arrastá-lo para a mão, mas fazer que ele seja líder da seita. O que está em jogo não é o poder, e sim quem que o Demolidor lidera, quem ele participa, enquanto o outro legitima a sua existência. Ele se recusa, permanece como um excesso. Mao Tse Tung dizia que não é apenas um jantar, a revolução não é apenas um jantar elegante, é um ato violento numa classe que derruba Lady Buswell, que aplica a escala reduzida para conquistar espaço e elimina concorrentes de forma brutal. Sua visão maoísta, na prática, não é ascensão sem sangue, não há poder sem massacre. E o assassinato da família do rei do crime, nesse sentido, é revolucionário. Ela não queria ferir o Wilson Fisk, ela queria eliminar o modo da vida que ele tem. Doméstico representava fraqueza. E sua revolução é pessoal,
que ecoa na lógica maoísta, destruir o velho para inaugurar o novo. Maquiavel ensina que o governante deve ser amado e temido, nunca odiado ao ponto de perder o poder. Butterfly falha nesse ponto, e seus atos de crueldade produzem medo, mas também ódio. Ao matar inocentes ligado ao rei do crime, ela cria inimigos poderosos. Contudo, a estratégia maquiavélica presente no uso de crueldade como um espetáculo de manipulação, cálculo frio, sua existência como existência de assassina, como a virtude que é que vem da sua violência. A tensão central do personagem é o conflito entre o rei do crime e o símbolo real. Ela encarna a contradição de Lacan, descreve como um sujeito dividido entre síncito, nunca pleno. Butterfly encontra completitude, nem como advogado, nem como assassina. Sua busca é interminável. De um ponto de vista junquiano, que ela é a sombra que nunca integra para o mundo dos heróis. Ela é aquilo que precisa ser reprimido, mas ao mesmo tempo necessário ser em sombra. Lady Butterfly é uma vila secundária do Demolidor, na metáfora viva do desejo do ser humano por poder, pela violência, pela transgressão. E vemos isso nos conceitos de Lacan, pela felicidade que ela tem, a sombra junquiana pela ação, a aplicação política de Mao Tse Tung e Maquiavel. É um exemplo daquilo que Maquiavel chamaria do príncipe sem reino. Ela é uma figura que domina pela violência, mas não constrói estabilidade. É uma sombra eterna que mostra, no fundo, que o crime é apenas uma infração da lei. A gente está falando de crime, está falando de lei, certo? Vamos pensar o seguinte: é, o quanto que a sociedade está corrompida, enquanto que a sociedade está fazendo maldade em cima de outras pessoas, em cima de inocentes. O governo vermelho que o Brasil vive, que é? Fazendo um monte de inocente perder casas, perder famílias, por causa de bandidos que estão dominando a sociedade. E esses bandidos que querem? Querem destruir de tal forma que jamais vai ser punida, por causa que o sistema está corrompido. A lei de Butterfly, a gente vê no dia a dia muitos advogados sendo malvados, que ajudam o crime, se você for ver. E esse crime se espalha por aí. A gente tem que pensar o seguinte: quantas vezes o crime está envolvido em tudo? Está envolvido nessa sociedade que está corrompida, principalmente aqui no Brasil. O que a gente faz para descorromper? Precisávamos de um Bukele, só que a gente não tem um Bukele, você está vendo ele aí. Mas cadê um Bukele para o Brasil? É difícil. Aqui todo mundo é eliminado quem se põe contra isso. Então a gente tem que pensar que para vencer no Brasil é mais difícil. É um conceito de sociedade que está sendo destruída a cada momento. Você não pode sair na rua, você pode ser sequestrado, você não pode andar, você pode tomar uma bala perdida, pode ser assassinado, pode ter várias coisas. Por isso que a lei de Butterfly mostra a violência que o Brasil vive, dentro e fora do judiciário, dentro e fora de tudo. Por isso que temos que tomar cuidado. É isso que a gente tem que falar. O crime está aí, o crime está forte. E temos que tomar cuidado com as nossas vidas, com nossas famílias, para então poder crescer diante de uma sociedade que está corrompida, vazia e sem amor, temente a não está mais temente a Deus, nem temente ao próximo. Só quer saber do seu ego, só quer saber de destruir o próximo, se vocês verem. Então, pensem nisso, minha gente. Pensem. Nunca se envolva em crime ou coisa do tipo. Você vai acabar se destruindo e perdendo sua família, amigos e as pessoas ao redor. Obrigado, meus anjos iluminados decaídos.